Bora lá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 33º episódio da Engemori Podcast. E isso nos mostra que a gente está aí já no 3º ano fazendo o nosso podcast. O nosso podcast tem o objetivo de elevar o nível de consciência das pessoas na construção civil, na arquitetura, no ramo imobiliário. Então a gente traz aqui profissionais, muitas vezes arquitetos, engenheiros, corretores de imóveis, né, clientes, proprietários. A gente traz aqui pessoas onde possam trazer conhecimento da construção civil e do ramo imobiliário para quem nos assiste, quem nos ouve. Então, hoje, com muito prazer, eu estou trazendo o pessoal da Eco Arquitetura, a Thaís e o Eduardo. A Thaís e o Eduardo são profissionais que acabaram caindo no nosso colo por surpresa nossa e hoje estão muito bem com as nossas, né, as nossas atividades. A gente vai entrar um pouco na Casa Estil. Então, são dois profissionais muito voltados à compatibilização de projeto de interiores, viabilizando para construtoras mobiliar, decorar, né? Então, a gente vai entrar um pouco nesse mundo hoje. Sejam bem-vindos, Eduardo e Thaís. Bom, Luiz, primeiramente te agradecer pelo convite. Muito especial e muito importante estarmos aqui dividindo um pouco contigo, né, do nosso processos, trajetórias, tudo, né, e te agradecer pelo convite novamente. Isso aí. Nós chegamos a muito especial, né, Luiz, como a gente se conheceu, né, e assim como a gente sempre começou cada etapa da nossa vida, né, nós estamos num ano de 10 anos, né, a gente está preparando aí nossos 10 anos de comemoração do escritório, né, mais de 150 projetos, 350 ambientes, 40 mil metros quadrados, né? Em 2023 fomos premiados também, melhor projeto de excelência de projeto de interiores do Anuário de Arquitetura, né? Fala um pouco mais desse prêmio, porque todo ano tem o anuário, né? Uhum. E aí vocês ganharam um prêmio ali, como é que foi? E ele tinha um conceito de excelência, né? Foi o tema do ano, né? E nós ganhamos 2026 com um decorado, né, que a gente fez, né, muito, muito legal, assim, a gente elaborou todo o conceito, toda a parte de automação, né, e imagina o potencial que tem aí a nossa região com os arquitetos que tem, a gente conseguiu, né, fazer um destaque nessa área que é tão importante, que foi uma área que a gente iniciou, né. A Eco Arquitetura hoje é um escritório de arquitetura onde vocês são sócios, marido e mulher, pai e mãe, e o forte do escritório de vocês é mais a parte de compatibilização de projeto pelo Eduardo e com a Thaís mais questão de viabilizar decorados. Falem um pouco mais para nós o que vocês fazem lá na Eco hoje. A Eco ela se iniciou basicamente com um projeto de interiores, né? Só que no meio dessa caminhada, a gente foi percebendo o quanto era importante a gente ter a parte técnica muito associada a isso, mas a parte técnica lá no início do processo, que era de onde vinha a construção, né? Então, a gente iniciou fazendo apartamentos para clientes finais, residenciais, onde a gente começou a trabalhar já dentro desse apartamento lá na parte da construção dele. Então, a gente percebeu que tinha muitas coisas que a gente conseguia viabilizar durante a construção, né? E foi aí que o olhar do Eduardo se voltou muito para essa parte técnica, né? Que a gente percebeu que faltava muito. Que sim, o projeto de interiores ele é muito importante, mas sem essa parte técnica toda que o Eduardo faz hoje no escritório, ele se resume somente a ambientes projetados, né? Então, claro, né? A gente hoje trabalha com essa parte técnica, né? De compatibilização, infraestrutura, e eu também venho com esse olhar e com essa bagagem mais de projeto criativo, né? Onde sempre os meus projetos criativos sempre buscaram o quê, Luiz? Lidar mais no sentido emocional e do que realmente o usuário precisa naquele ambiente. O que aquele ambiente vai trazer? Como ele vai contar a história daquela família, daquela vida, né? Porque hoje a gente sabe que os ambientes, eles contam histórias, né? E as pessoas, elas se conectam cada vez mais através disso. Então, associando essa criação, esse instinto criativo meu com toda a bagagem técnica do Eduardo aí, que já de anos, né? Compatibilizações, né? E cursos, BIM, né? Que hoje é o que a gente sabe que faz a diferença, que é essa união de todos os processos, foi onde a gente chegou num produto hoje completo, né? Que é o que o escritório hoje oferece, né? Mas qual era a tua dificuldade quando estava desenvolvendo o projeto de interiores ou até mesmo
se organizando para executar o interesse. Onde é que trancava Muitas ali que vezes, tu começou a olhar para o Eduardo? E, Eduardo, começa a olhar para isso daqui, porque não tá legal lá na obra, né? Onde é que trancava muitas vezes? Na espera da elétrica, na espera da coifa? Uma especificação daqui. Muitas vezes o nosso cliente nos contratava, né, elaborávamos o estudo de interiores e analisando o programa, né, a gente ia ver o que tinha de infraestrutura prevista, né, mais ou menos, né. E às vezes chegando lá tinha uma churrasqueira com duto único, né, digamos assim, para te dar um exemplo, que foi onde nós iniciamos, né. Então a gente detecta esses problemas todos antes, né, Luiz? Hoje ainda estávamos conversando com uma vizinha nossa e ela dizendo que ela é do 8º andar e ela falando que o apartamento dela volta fumaça. Então, isso a gente, logo nos primeiros projetos de interiores, a gente detectou, não era da nossa responsabilidade. A gente poderia só fazer o projeto ali e entregar para o cliente. Só que a gente sabe que isso aí, né, Luiz, quem faz um projeto, né, quem faz uma casa, faz um projeto, a gente sabe que vai ter pessoas lá usando e a gente sempre teve a consciência bem, né, sendo bem consciente, né. Então a gente podia dizer, não é minha responsabilidade, né? Mas abraçamos, são nossos amigos até hoje, né? Um casal. Eu lembro como se fosse hoje que até chegaram a nos questionar, né? Alguns fornecedores, Thaís e Eduardo, mas será que vale a pena vocês entrar nessa briga pelo cliente de vocês, né? Porque pensa por outro lado, daqui a pouco, quando vê essa construtora aí, vocês vão ter um possível projeto com eles, fazendo para eles. Mas a gente sempre tentou se colocar no ponto de vista que hoje o meu cliente é quem? Hoje o meu cliente é o usuário, cliente da construtora que comprou aquele apartamento. Mas quem me contratou foi ele. Quem quer a minha excelência de serviço é ele. Então, eu preciso entregar tudo para ele, né? Não, e a própria construtora. Se é uma construtora que tem consciência das coisas e nota que essa arquiteta tá me enchendo o saco lá para resolver coisas do cliente... Exato. Sem se importar que eu sou uma consultora grande e um dia posso dar trabalho para ela, porque ela é uma baita de uma profissional, né? O escritório é muito profissional a ponto de que eu posso olhar para eles e chamar eles e contratar, porque se estão, né, pedindo para resolver coisas lá que podem impactar em mim aqui e não estão olhando para essa possível parceria, eu tenho um olhar assim, né? Eu gosto muito de escritórios, às vezes a Isa diz, mas essas arquitetas são chatas, né? Eu digo, Isa, eu adoro os chatos, porque a gente também é chato, né? Então... E outra, eu sempre disse para os meus fornecedores, para todo mundo que se envolve com obra, para todo mundo que se envolve com a Engemori, que a gente, primeiro o nosso cliente, né? Independente de qualquer coisa, primeiro o nosso cliente. Então, no caso de vocês, primeiro o cliente, se um dia a construtora for cliente, então vocês vão olhar para a construtora. Exato. Né? E eu acho que é assim que se constrói realmente uma estrada de sucesso. Hein? Sustentável, né? Sustentável. Então, ficando bom para todo mundo... O cliente daquela construtora vai comprar também outro produto da construtora e vai comprar outro produto nosso, então vai fazer sentido, né? Eu lembro que na época a gente viabilizou, assim, inúmeras alternativas para conseguir chegar num consenso, né? Para conseguir resolver aquela churrasqueira, né? Então, assim, a gente foi atrás, né, de fornecedor para trazer bagagem técnica, para tentar resolver, aumentar o shaft para a construtora, porque a gente pegou aquele apartamento do cliente, eles estavam na fundação do edifício, né? Então, a gente conseguia ainda auxiliar tanto a construtora resolver um problema que depois ia ser o cliente no telefone para eles, né? Quanto também do cliente depois que ia estar no seu apartamento com aquele cheiro de fumaça que hoje a gente vê vizinhos que passam por isso, né? E o foco todo é lá na frente tudo funcionar. Tudo funciona. Então é melhor ver algumas coisas durante a obra, mesmo que elas impactam ali, ou em custo, ou em correria, ou retrabalho, mas olha para isso durante a obra, ou a reforma, ou a finalização de tudo, porque depois daí vai estar tudo funcionando. Quando se fala em qualidade, né, Luiz, não adianta deixar para depois, né? Vou colocar um exaustor e vai resolver, né? A gente tem o edifício que a gente mora tem exaustor, o da frente ali tem o exaustor, mas não adianta, né? Digamos assim, nunca vai ser solucionado, né?
Então, a coerência, como a gente inicia os projetos, a gente prefere até na parte projetual, desde a casa também, os memoriais, a gente está elaborando tudo, porque todo o ciclo da edificação, da especificação, ele é um padrão de qualidade, né? O valor da casa, os produtos, todo esse ciclo tem que ser coerente, né? Então, depois vem os pontos de infraestrutura, nos edifícios também o balanceamento de carga, a gente já vai precisar de uma infraestrutura maior, né? Climatização. Então, hoje eu já faço, desde o ano passado, ali em torno de 4 edifícios que a gente está compatibilizando, né? E a Ecoarquitetura, ela tem uma equipe multidisciplinar de profissionais que realizam esse trabalho de projetos e eu queria aproveitar e te perguntar para explicar para o cliente ou para o público que é um pouco mais leigo, o que é compatibilizar projetos? Compatibilizar projetos é tornar-se um só, né? É bem simples, né, Luiz? Todos os projetos, eles são criados virtualmente antes de chegar no canteiro de obras, né? A nossa ferramenta hoje, ela compatibiliza, né? E ela deixa tudo único, né? Normalmente no processo, né, comum da construção civil, né, chega um projeto e depois chega outro projeto elétrico, do sanitário, pluvial, e isso quando o estrutural, né, o projeto estrutural o projeto estrutural é um dos projetos mais importantes, né, que eu já solicito logo de cara, né, porque o estrutural ele já demanda todos os outros complementares, né. Então, muitas vezes até eu tive uma dor muito grande que às vezes chamava o engenheiro estrutural e é muito difícil, ele já é a cultura do mercado dele fazer o projeto estrutural e depois... Tchau. Depois, puxa instalação de tudo que é jeito. E daí tem que fazer passagem viga. Daí é aquela coisa que tu não pega mais, né? Então, nos organizamos ali com 6 arquitetos e 6 engenheiros para a gente poder fazer todo esse ciclo da construção, né? Hoje, o que eu vejo de muito diferencial do nosso escritório é que o arquiteto, ele é o gestor, né? E o engenheiro, né, ele faz uma parte tão importante quanto e complementar. Então, analisando a norma, 30 anos de desenvolvimento de muitos profissionais, eles chegaram a um denominador que é o que a gente utiliza hoje, né? Então, o arquiteto tem toda aquela parte de conceito, né? Até conceito estrutural. A gente pega e faz o conceito estrutural da malha para ficar coerente, né? Para ficar de acordo. E os engenheiros também, eles vão lá e eles aumentam aquele ciclo, né? Eles reforçam aquele ciclo, né? Ele não começa um ciclo matemático no caos, né? Porque o ciclo matemático no caos, tu termina no caos, né? Então, é um ciclo consciente, ele vai aumentando, A gente vai tendo inúmeros processos de conferência, né? EP preliminar, anteprojeto, projeto executivo, né? Isso é o macro, mas é inúmeros processos dentro disso para a gente chegar desde a especificação até a execução final, né? Por que tem que... Dá um exemplo prático, assim. Por que tem que estar olhando para todos os projetos juntos? Alguma coisa de passagem, de espera, caminhos que vão se encontrar depois e não eram. Dá um exemplo, assim, de algo que, se não for compatibilizado, pode dar problema. Enfim. O estrutural, né? Digamos, projeto de edifício de alvenaria estrutural, né? Os pontos são totalmente diferentes de um projeto comum que tu pode abrir, pode fazer contrapiso, né? Então, as passagens são totalmente diferentes, né? Então, tu tem que fazer as passagens dentro da alvenaria estrutural, tu tem que coordenar tudo antes, tem que ser tudo pensado, né? Os pontos, eles têm uma modulação também. Também é um processo pré-fabricado, digamos assim, né? E como é que vocês lidam com essa ansiedade do cliente? Porque a gente vê hoje em dia, o cliente ele começa a desenvolver projeto, ele está lá, ele está esperando, daí quando vem uma planta baixa e uma imagem, ele já quer sair orçando, contratando, construindo, e a gente sabe que teria que realmente fazer a compatibilização dos projetos, né? Como é que vocês lidam com essa ansiedade? Porque, de alguma maneira, para vocês finalizarem todos os projetos ali
e complementarem um com o outro ali, compatibilizarem, vai levar um pouco mais de tempo, que a gente vai ter que esperar um pouco mais. Claro que é um trabalho inteligente porque pensa muito mais antes e depois só executa, né? Enquanto que a gente às vezes começa a obra que tem que estar pensando durante a obra, criando o projeto durante a obra. Como é que vocês justificam às vezes com o cliente e colocam isso na mesa que, olha, tem que esperar alguns dias a mais aí para a gente poder estar com tudo isso pronto e aí vocês conseguem orçar e definir uma construtora. Como é que joga esse jogo com o cliente e tirar essa ansiedade dele ali, né? O que eu percebo, Luiz? A gente sempre falou muito sobre a importância desses processos 1 a 1, né? Só que a gente sabe que hoje o nosso mercado, ele pratica isso de forma inversa, né? Então, que nem tu falaste, hoje o cliente ele recebe uma planta e ele já quer sair executando com a planta de venda, né? Ele já sai fazendo projeto de interiores com o layout do apartamento que foi vendido para ele numa feira, por exemplo, né? E o que a gente percebe? Os projetos acabam indo para a obra sem estarem na etapa de projeto executivo resolvido, né? Então, no caso dos edifícios, uma maneira que a gente solucionou para, ao mesmo tempo que a gente confecciona todos esses projetos e faz todos esses processos da maneira condizente que a gente precisa para que essa obra flua da maneira correta, né? A gente acelerou uma etapa trazendo esse meu olhar de interiores para dentro desse projeto. Por quê? Porque o que acontecia antes? A planta que hoje a gente vê de venda, às vezes ela não é compatível com o arquiteto que vai chegar para personalizar aquele apartamento, né? Então, eu vim agregando ao trabalho do Eduardo com essa parte de interiores, porque daí eu sento, olho essa planta de início desses projetos e já penso, não, o que a gente tem que mudar aqui para que esse layout de interiores funcione para o arquiteto que vai confeccionar depois, né? Então, assim, claro, é aquele processo que tu tem que tirar o teu ego de projeto. Tu tem que pensar no colega que vai pegar aquele apartamento lá na frente e ele vai ter que viabilizar um projeto em cima do que a construtora vai erguer. Então, o que a gente fez? A gente foi resolvendo esses projetos, essas plantas, no interiores, com esse olhar de projeto de interiores, para daí o Eduardo conseguir acelerar uma etapa e conseguir confeccionar as infraestruturas em cima dessa planta já bem resolvida, né? Porque a gente sabe que se não acontecesse esse processo, o que aconteceria? Teria que voltar para projeto arquitetônico, do projeto arquitetônico voltar novamente, né? E até chegar no Eduardo, a gente sabe que esse processo iria demorar muito mais, né? Mas hoje, a forma como o cliente espera, a gente ainda sente do mercado, né? Que ainda tem essa falta de paciência em aguardar. Tanto que isso já é algo que a gente vem de anos trabalhando, né, Eduardo? Sim. Tentando tirar isso um pouco da cabeça do cliente, tentando mostrar para eles. Agora o Eduardo tá vindo muito mais forte ainda com valores, por exemplo, né? Então, assim, antes a gente vinha muito com a fala, com o conselho. Não, peraí, vamos por aqui, vamos resolver isso de outra maneira. Hoje o Eduardo já chega com dados. Não, olha aqui, ó, se a gente resolver isso dessa maneira, olha quanto vai gerar de economia aqui no teu edifício, né? Olha o simples fato da compatibilização desses projetos de ar-condicionados. Olha a economia que ele está te gerando. Então, hoje o cliente, ele quer dados. A gente percebe muito isso. Ele quer tudo muito palpável, né? Transparente. Transparente. Então... Mas é um trabalho complementar do arquiteto ali, Exato. né? Porque eu fico imaginando como que o cliente... porque vocês também... muito arquiteto pode contratar vocês também, né? Sim. Exato. Para compatibilizar os projetos deles lá, Nós né? fazemos um trabalho internacional também, com uma arquiteta em Dubai, né? A gente já fez uns projetos comerciais também. Porque realmente essa parte dos complementares no projeto, lá na obra às vezes acontece diferente, porque não foi olhado para a estrutura. Então, muitas vezes a gente tem um projeto de hidráulica ali, muito bem pensado, de elétrica também, muito bem pensado para o layout do projeto de interiores,
Só que quando a gente vai olhar para onde que vai puxar, bom, não foi deixado espera ali, não tem passagem lá, tem que romper essa via aqui. Bom, então como a gente faz agora? Daí vira algo que tem que estar encontrando uma solução. Eu não vejo como uma falha do arquiteto lá, mas daqui a pouco existe algo que tem que ser olhado ali, que pode ser um profissional que deve ser um profissional como vocês. Por norma, Luiz, todos os projetos arquitetônicos têm que ser compatibilizados, né? E todo mundo tem que entregar um projeto dentro da norma, digamos assim, né? Mas a gente sabe que o mercado ele baixou muito a qualidade, né? Então hoje sim a gente fala em coisas que futuramente talvez, né, vai ser normal, né, falar, né? E uma frase que eu tenho, né, que eu aprendi com um gestor que eu trabalhei numa empresa, né, de Tim Cook, ele falava que a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Então é muito isso, né, Luiz? Hoje a gente já fez, já gerenciei projetos, né, em que a gente chegou no final do projeto 12% a menos do custo da obra. E digamos assim, a obra tem ele tem um timing linear, digamos assim, né? E a gente vê muitas vezes, às vezes o pessoal quer correr com um processo, né? Quer correr, tá sempre atrasado, né? E depois, em determinado momento, aquela falta daquela etapa gerou 3, 4 etapas, se retroalimentou e daí para nós, eu acho que para todo mundo, né? Para o cliente não faz sentido, para o profissional não faz sentido, para o meio. Tu olhar uma obra aberta, dá uma dor, assim, quando tu olha uma obra meio parada, assim, né? Eu sinto isso, né? Cada vez mais a gente tem que ser consciente, a construção civil polui muito, né? Então, quando a gente entrar para dentro do canteiro, a gente tem que ter um mapa, tem que ter estratégia e aquilo tem que fazer sentido, né? Porque muitas pessoas, aquilo ali vai ficar por quantos anos, aquilo ali, a gente lida com... Eu lidei esse ano e ano passado, o valor de projeto, assim, do que eu gerenciei, em torno de uns 100 milhões, né? Então tem muita responsabilidade nisso, né? E às vezes eu noto, a área do projeto ela não é bem valorizada. E a área, assim, ó, é o cérebro, né? A parte cerebral, como é que o corpo vai os nossos projetos, eles, né, pelos nossos clientes, são bem valorizados. A gente chegou num ticket bem alto, assim, bem bacana, assim, acho que estouramos, assim, o que a gente poderia, né, Luiz? Por quê? Porque o cliente, ele teve a percepção do que é um trabalho de um arquiteto, né? Eu tenho a percepção de que o trabalho de vocês, talvez ele é muito mais voltado às incorporadoras, porque eu penso no cliente da casa, né? Tudo bem, vai compatibilizar aquilo, mas daqui a pouco a economia que tem, é na casa dele. Mas o incorporador que está fazendo prédio atrás de prédio, para ele é muito inteligente ele olhar para essas economias que vêm da compatibilização de projetos. Então, o que o Eduardo está dizendo, né? Vai gerar economia de 10%, 12% numa obra, numa incorporação de um prédio. Isso é muito dinheiro, isso é mais do que muitas margens, né? Isso é mais do que muito lucro de muita incorporadora. Né? A gente saiu de uma pandemia ali, onde teve muita incorporadora que entregou prédios com 6, 7, 8% de margem de lucro, né? O que é inviável para uma incorporadora. Então, eu acredito que o cliente de vocês é muito mais o incorporador, é o construtor, que ele tem grandes volumes ali e são projetos grandes, né? Ele terceiriza muitas vezes o elétrico, o hidráulico também já vem de alguém, então alguém tem que compatibilizar tudo isso dali. Numa casa também, né? Mas na casa, o próprio arquiteto, ele poderia e pode, daqui a pouco, estar fazendo esse trabalho muito mais difícil, imagino eu, num prédio, né? Então, hoje, a maioria dos clientes de vocês são incorporadoras, construtoras, são clientes finais, é mais projeto de interiores, é mais compatibilização? O que hoje em dia entrega mais e qual é o carro-chefe dela? Até por isso, né, Luiz, eu estou fazendo uma MBA em desenvolvimento de produto imobiliário, né? Que eu entendo também que também a gente sempre vai buscando conhecimento e aprofundando também, né? Hoje em dia, se fazer um produto imobiliário é um desafio enorme, né? Porque é diferente. Então, eu estou fazendo uma especialização. Hoje, a gente gosta de trabalhar com cliente final
para ter a percepção do que o mercado quer. O que aquela pessoa quer, né? Porque a gente fala em mercado, o mercado tá assim, tá... O que as famílias estão querendo. O que as famílias né? querem, né? E nessa MBA eles falavam, tem alguém se separando, tem alguém casando, tem alguém tendo novos sonhos, né? Então, o interior nos aproxima disso, né? Mas, claro, o giro do escritório são as incorporadoras, construtoras, que daí a gente tem um volume de trabalho e ali a gente consegue ter uma eficiência maior, né? E falando em estudo de produto, o que vocês estão achando da nossa casa Steel? Então, para quem não sabe, o que acontece? Nós estamos fazendo uma casa em steel frame para venda e o Eduardo e a Thaís são os curadores do processo no sentido de curadoria de projetos, né? A Thaís que está cuidando dessa parte criativa, porque a casa tem que conversar entre os ambientes ali, né? As paletas de cores, revestimentos, mobiliários. Então, a Thaís é quem está fazendo toda essa parte da curadoria e o Eduardo é quem pegou todos os projetos para botar os pingos nos is ali, né? E como é que está sendo isso para vocês? Uma experiência... Eu adoro um desafio, né? Adoro. A Thaís está correndo bastante. Desde 2013 aí no BIM, né? Eu fui um dos primeiros da minha turma a já começar na faculdade, já, né? Na academia tinha projeto e daí, não, vou testar uma ferramenta nova, né? E o Steel também, né? Um processo de produção americano, né? Parabéns para ti, né, Luiz, por tá incentivando para a região quão importante é entender, né? Basicamente, né, para explicar para algumas pessoas, né, o steel framing, né, é como se fosse o gesso acartonado e o gesso convencional, né? O gesso acartonado, ele tem processo de produção, ele tem uma certificação, tem um peso, é um controle de qualidade. O gesso convencional, muitas vezes, é aquele gesso que um arame ruim, né? Às vezes com prego, uma coisa manual, né? Não é um processo, né? Como a gente vê já na maquete da casa, né? A estrutura, né? Então, desde o início do processo, já solicitei o IFC, que é a parte estrutural. Tudo que está ali, vai chegar até o processo, até o cliente final, ele vai saber que tem uma estrutura ali, que passa um cano ali, que tem um ponto ali. Então, para mim, é uma alegria enorme ter pensado em nós também para fazer essa curadoria, né, na parte de compatibilização, na parte de conceito também. A Thaís tem uma especialização também, Master em Arquitetura Comercial, já foi para Milão, já bebeu dessas fontes, assim, né, Então, assim... Quem fica feliz sou eu, né? Porque eu costumo dizer que Deus é muito bom com a gente, né? Deus é muito bom comigo, porque conforme as coisas vão andando, pessoas tão boas vão aparecendo na nossa vida e pessoas que fazem sentido. Daqui a pouco, numa oportunidade dessa, eu consigo lembrar dessas pessoas e vocês foram exatamente assim, porque a gente se conheceu num café, numa reunião, para se apresentar, para se conhecer, né? Para mostrar o que um fazia e como que podia encaixar. E quando veio a Casa Steel, e eu pensei, bom, quem é que vai estar olhando para isso, né? Porque antes nós tínhamos um projeto de elétrica, agora vai ter 6, 7 projetos, né? Então, eu logo pensei no Eduardo e a Thaís não me vinha muito a questão do produto. Mas quando eu lembrei, né, a questão do produto, do desenvolver, do mobiliário para venda, o que foi feito, eu disse, nossa, o casal, é para isso que eles vão estar ali na Casa Steel, não é nem para entregar um ambiente para eles, né, para estar mais lá nas cabeças lá. E hoje, eu falei para eles esses dias, hoje eu tenho a certeza de que essa casa vai ficar super, super bem feita, porque antes é uma casa que a gente nunca fez, é um processo construtivo que a gente nunca fez. E eu também tenho as minhas inseguranças, né? Bom, como é que vai ser isso daqui? Como é que vai ser aquilo? Tá, e se isso aqui não acontecer como na convencional acontece, e aqui eu nem sei como é que eu vou estar resolvendo, né? Eu confesso que eu estava chegando num momento onde a ansiedade ia bater no sentido, preciso olhar para isso daqui, porque senão daqui a pouco vai sair mal feito na obra. Hoje a gente tem a certeza que a gente tem profissionais olhando para isso e, claro, coisas podem escapar, né? A gente pode ir lá na frente ver que, olha, a gente não olhou para isso. Mas hoje eu estou vendo que, nossa, tem pessoas ali olhando para essa compatibilização que se não tivesse olhando, eu acho que alguma coisa ia passar desapercebida. E eu noto, né, Luiz, te agradeço, né, pela confiança, né,
E quando a gente olha para o processo em si, né, Luiz, o processo gera confiança, né? E hoje nossos clientes, eles entendem que a gente estando junto é o que faz sentido, né? Porque a gente quer fazer um sonho, a gente quer realizar um sonho para uma família, né? E a gente tem que estar feliz, tem que estar confiante, tem que estar a equipe sincronizada, todo mundo, né? Numa energia para fazer uma coisa bem feita, né, Luiz? Então, quando a gente pensa nos processos, é a consciência, é a forma como a gente cuida, cada memorial que a gente faz, E eu peço muito, né, para os nossos colaboradores também, tem uma cartilha lá que quando a gente convida eles também, né, para eles entenderem isso de tudo, né, Luiz? A gente faz o treinamento com a equipe, toda a nossa equipe, todo o processo que foi elaborado, né, de processo e de curso, já fui contar 90 cursos ali, que eu tinha, Luiz, eu nem tinha ideia de tanto curso e de processo, assim, de template, de CAD, de especificação, de tudo, né? Então eu vejo também que a gente chega a uma parte da nossa vida também, né? Conhecimento, a gente tem que aprender, aplicar e ensinar, né? Então a gente tem que deixar realmente coisas para as pessoas, para fazer sentido na vida das pessoas, né? Então eu vejo que a gente, como um ecossistema, né, a gente se conecta, todo mundo, e faz sentido, né? E quando tu nos chamou para fazer o projeto, a gente ficou super animado, super feliz, e logo de cara já aceitamos essa parceria, né? E acho muito que a maneira como tu olhaste para essa casa, pensando no meu ponto, né, de interiores, né, de que isso acontecesse de uma forma única, esses ambientes, né, contassem uma história completa, né. Então, assim, eu consegui trazer esse meu olhar para dentro desses ambientes, porque, claro, pelo fato da gente já trabalhar com construtoras, também eu já tenho aí 8 anos de caminhada nesses apartamentos decorados, né? E sempre quando tu vai fazer um apartamento decorado, tu pensa no usuário, né? Tu pensa que se é um apartamento para venda, o que ele tem que gerar na pessoa que vai querer entrar ali e visitar, né? E hoje eu consegui trazer esse meu olhar para agregar neste teu produto, é incrível, porque nós vamos ter ambientes feitos por vários profissionais de escritórios diferentes, onde a gente vai conseguir contar uma única história que vai conduzir todo esse cliente para essa casa. Então, eu acho que isso é o diferencial, tu conseguir olhar para isso de uma forma globalizada da maneira como tu estás olhando e reunindo realmente profissionais para compartilhar desse processo. Sim. Porque eu acho que esse processo por si só, a questão de tu reunir pessoas, fazer pessoas participar, eu acho que isso é incrível. Hoje a arquitetura, eu penso assim, ela é muito mais do que somente a construção, né? A arquitetura são pessoas, a vida da gente é pessoas. Ela precisa ser colaborativa. É, né? Comunidade, né? Então, eu vejo muito isso, sabe? Que incrível, parabéns, então, só... Mas como é que tu enxerga, por exemplo, assim, como que vocês criam um projeto de interiores para um imóvel que não foi vendido ainda, né? Pega um incorporador aqui que constrói prédios e ele está pensando quem é o público-alvo dele, ou se ele vai fazer um decorado, não. Como é que vocês desenvolvem esse pensamento de quem é essa persona, qual é a faixa etária, como é que é esse trabalho? Porque, assim... daqui a pouco tem muito incorporador de prédios e que verticaliza que está nos assistindo, né? Então, a primeira pergunta dele, como eu vou pensar o meu apartamento? Ele vai ter que ter interiores ou não? Qual a importância de eu ter um apartamento decorado? O decorado imobiliado no empreendimento, ele é o que vai casar para todos os outros apartamentos ou não? Então... como que vocês olham para essa tela em branco e deixam isso tudo pronto e ainda é vendido muito rapidamente? Porque vocês não têm o cliente ainda, né? Não. Então, como é que é esse processo de vocês? O que acontece, né? A gente já teve vários clientes de construtoras que chegaram para nós com esse produto, né? Apartamentos ali que estavam lá há muito tempo parados e não vendia, às vezes o cliente entrava, não conseguia se localizar na planta com o apartamento livre, né? E precisava ver o que ia acontecer ali dentro, né? E eu, por muitas vezes, de primeiro momento, eu percebia que o cliente, às vezes, já vinha com as particularidades dele, né? Ah, não, eu pensei em a gente fazer isso.
Só que o que acontece? Não pode ser particular. Eu penso que esse produto, tu tem que abrir este produto. Tu tem que abrir a tua mente para pensar assim, o que vai chegar quem aqui para olhar esse imóvel? Vai chegar um casal, ele tem cachorro, ele tem filhos, vai ser um casal jovem, vai ser um casal de idade, eles são mais contemporâneos, eles gostam de coisas mais industriais, então o que acontece? Eu penso muito que esses ambientes, eles têm que ser neutros, né? Para a família que chegar ali, ou para o usuário que chegar ali, ele realmente se conectar e perceber que ele pode habitar aquele espaço e trazer as coisas deles, as bagagens deles, né? Não realmente ele chegar num ambiente que ele vai olhar para aquele ambiente e vai pensar, não, mas esse apartamento aqui não é meu estilo. Ele já descarta na hora. Isso na mente do usuário, quando ele entra e ele vê uma informação que não é a informação que ele quer, pode ser uma luminária, pode ser um detalhe, pode ser um tapete, a cor do sofá. Hoje o usuário ele já descarta. Ele acessa um espaço do cérebro que ele já tira fora do pensamento dele de que ele vai comprar aquele imóvel, né? Então, hoje tu tem que pensar muito quais são os gatilhos que tu vai colocar naquele projeto para realmente aquele projeto se vender, né? Então, quando a gente começou a ir mais a fundo nessa área, que daí foi onde eu comecei também a fazer minhas especializações em interiores, em projetos comerciais, para ver como é que funcionava a mente humana, como ele compra um produto, né? A gente começou a entrar com mais ênfase dentro das construtoras com esse produto. E foi onde a gente teve o apartamento que o Eduardo comentou em 2023, né? Que foi um apartamento decorado que foi premiado no anuário, né? Então, esse apartamento por si só, ele era completamente neutro. Ele tinha uma base muito pura, ele tinha linhas muito puras. E era realmente um apartamento que tu entrava e ele te gerava uma sensação de pertencimento, tá? Então, eu lembro como se fosse hoje que quando o Luiz chegou para me entregar a premiação, ele disse, Thaísio, o teu projeto ele foi escolhido porque todos ficaram impressionados como tu conseguiu harmonizar todo esse espaço com uma palheta única. Que não se percebia isso antes no livro, né? Se via projetos, mas os projetos todos com muita personalidade, porque, claro, já tinha um cliente final, na maior parte das vezes, né? Então, assim, foi um projeto que deu, inclusive, uma girada de chave, eu diria, no modo como os arquitetos também começaram a olhar para interiores. Porque eu lembro que logo depois que a gente teve a premiação desse nosso projeto, começou na outra edição a vir projetos mais neutros, mais leves, né? Então, assim, como é bom a gente também olhar para isso e ver que, querendo ou não, a gente também conseguiu influenciar alguns pensamentos a olharem para os ambientes de uma forma mais pura, né? De uma forma mais como o usuário vai se comportar, como ele vai interagir naquele espaço, né? E realmente, dessa maneira que a gente tenta levar esse produto. E é dessa mesma maneira que a gente está abordando esse produto hoje na Casa Estil, né? Pensando no usuário que vai chegar ali e a bagagem que ele vai trazer, a história que ele vai colocar naquela casa, né? Então, seria muito isso. Espacialidade também, né, Luiz? Sempre a gente olha para o espaço, assim, né? Dentro do projeto arquitetônico inicialmente tem um EP interiores, né? Tem uma parte de interiores que é a obrigação, digamos assim, do projeto arquitetônico ter. Mas se tu olhar hoje para o projeto arquitetônico de quem faz arquitetônico, os blocos ali eles não têm as dimensões reais. Já começa aí já. Porque daí tu já vai deslocar, tu não sabe o equipamento que tu vai ter ali, tu não sabe se aquele layout realmente vai dar certo. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje no mercado imobiliário, o que acontece? E eu acabei de me dar conta que eu acho que eu errei também. Eu acho que tem um espaço muito grande para vocês interferirem nos imóveis que não estão sendo vendidos. Tem muito imóvel aparentemente no preço, bonito, mas que não vende. Não vende, eu acho que eu errei também. Eu mobiliei um apartamento nosso agora, só que eu mobiliei do jeito que eu queria. Eu gosto de móvel verde e tal, e eu fui falando para a arquiteta como é que eu queria e tal, não sei o que, um apartamento mobiliado, decoradinho, né? Tem até cortina, box de banheiro, tem as torneiras todas ali do lado do Univates.
e não vendeu no primeiro momento. Uhum. E pode ser que eu coloquei os meus gostos ali e provavelmente diminuiu o leque de clientes interessados, porque que nem tu falou, claro que pode entrar pessoas ali e ter o mesmo gosto que eu, né? Exato. Mas é difícil, né? Então, vocês conseguem fazer esse trabalho, por exemplo, tem clientes nossos aqui que têm imóveis à venda e não está vendendo, não está vendendo. Vocês conseguem interferir nesse imóvel, olhar para ele, tira esse abajur, tira isso daqui, tira esse quadro, coloca uma mesa um pouco... Vocês fazem esse trabalho hoje para o imóvel solto de clientes aleatórios? Um imóvel já assim? pronto, no caso, né? Imóvel de terceira venda, né? Para essas construtoras que a gente já trabalha com os apartamentos decorados deles em planta, a gente também já fez situações assim de projetos onde, por exemplo, o cliente da construtora recebeu um apartamento na troca. E aquele apartamento que ele recebeu na troca, ele tem que colocar para venda, mas ele é muito particular também. Então, a gente também já fez esse trabalho de ir lá e personalizar. Ou, às vezes, o apartamento ele só tinha mobiliário sob medida, que o cliente já tinha feito, mas faltava o restante, né? Para realmente a pessoa entrar e ela perceber, tem uma sala, eu vou sentar, é aqui que eu vou olhar meu filme, né? Então, muitas vezes, né, Eduardo, a gente já fazia assim, lembro de corridas aí que a gente fez aí em 2 dias. Em 2 dias, o cliente chegava, entregava a chave para mim e dizia, Thaís, vai lá, vê o que tu quer levar lá para dentro do apartamento, pega, manda entregar e depois quando estiver pronto tu me chama, né? Então ia eu lá 2 dias, ia na loja, pegava móveis soltos, pegava decoração, montava todo o apartamento e entregava pro cliente, agora vende. E o apartamento vendia. Então, assim, com certeza a gente também trabalha nesse produto, né? Imóveis aí que estão parados, né? Que precisam ter esse olhar para fazer ele ir à venda para o mercado. Casas com reforma também. Casas com reforma. Pegamos casas ali antigamente, né? Os ambientes eram maiores, né? Aumentamos até os ambientes da casa. Exato. Redistribuímos a casa. Que era 2 dormitórios. E daí a gente olhava para aquela casa e pensava, meu Deus, essa casa tem um potencial enorme. Ela poderia ter 3 dormitórios, poderia ter suíte, não tinha, né? Então, também... Redistribuímos todo, teve uma casa que a gente deixou, assim, basicamente só as alvenarias externas. E foi muito bom, assim, né? Comercialmente, o lucro que teve, porque daí depois recebeu outra casa e ainda teve Mas vocês fazem projeto do zero para cliente? Do zero. Sim. Porque o que eu noto em vocês? Eu noto em vocês um olhar muito mais de mercado, cliente, consumo. Porque a grande maioria dos de nós profissionais, engenheiros, arquitetos, o que a gente faz, né? A gente vai lá, projeta, claro, com a personalidade do escritório, mas projeta muito para o cliente em cima das referências que ele tem. Sim. E cada cliente tem uma referência de cor, né? Quadrado, curvo e tal. E muitas vezes o profissional ataca aquela dor ali e vai fazendo, ataca aquela dor ali e vai fazendo. Vocês já têm um olhar mais de mercado, no sentido, o que vai vender, o que as pessoas estão procurando, né? Às vezes o cliente, quando está no escritório de arquitetura fazendo o projeto da casa dele, ele está pensando nele. Por mais que eu alerto todos aqui, né? Eu digo, olha, não esqueçam que a casa de vocês um dia vai ser vendida. Ou por vocês, ou pelos filhos de vocês. E ela tem que ter liquidez. Exatamente. Né? Se vocês colocarem, né? se colocar um móvel amarelo, roxo, lilás, tudo bem, ele é lindo para ti, mas pode ser que talvez o dia que você queira vender esse imóvel, ele tranque nessas cores, porque talvez poucas pessoas tenham o mesmo gosto que você. Então, eu vejo que vocês têm um olhar mais de mercado, de consumo, e aí me lembra muito as construtoras nos seus decorados, me lembra muito nos imóveis de terceiros que não estão vendendo e que às vezes a gente não entende por quê. Me lembra muito as casas prontas, sem nem mobília, e por isso que muitas vezes elas não são vendidas, né? Exato. Eu acho que é um trabalho que vocês conseguem, claro, desde o início lá na compatibilização de projeto, mas tem essa veia muito forte de arredondar o produto para o mercado comprar. Hoje a gente percebe que o mercado... hoje o usuário em si, ele não tem muitas raízes, né? Então, o que a gente percebe? Dificilmente tu vai pegar um cliente que vai chegar para ti e vai te dizer, essa casa é a minha casa pro resto da minha vida. Não, ele vai viver ali, ele vai criar memórias ali, vai passar uns bons anos, ele vai trocar de casa, ele vai evoluir, vai ir para outro lugar, ou ele vai resolver
ir para um apartamento que tem mais segurança. Então, a gente percebe que as coisas, elas não vêm mais dessa maneira, é aqui que eu vou ficar para o resto da minha vida. Hoje as coisas estão muito incertas para o usuário, né? Porque o usuário hoje, ele tem um mundo a percorrer, digamos, né? E o que a gente percebeu junto com isso? Que junto com esse olhar do usuário, de não querer se fixar, a gente tem que criar um produto para ele que ele possa rentabilizar, ao mesmo tempo ele consiga fazer o que ele quer fazer depois, que é ir para outro espaço, né? Então, a gente traz isso tanto no nosso olhar de projeto arquitetônico, de projeto de interiores também, que tem que ser vendável caso ele vá sair daquele apartamento e daquela casa, mas hoje também a gente traz muito forte esse olhar nos nossos projetos comerciais também. Hoje também a gente faz... já fazem aí pelo menos 8 clínicas, vai dar agora no total, clínicas de saúde que a gente já fez. E desde a primeira clínica que a gente fez, a primeira clínica foi há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, a gente sempre teve esse olhar. Esse espaço comercial, ele é para aquela pessoa, mas ele é para mais pessoas. Como a vida vai evoluindo e a tecnologia vai evoluindo, hoje a gente está aqui sentado fazendo um podcast, né? Dentro daquela clínica, um dia vai estar acontecendo um podcast. Aquele dentista, ele não vai mais estar ali tratando o paciente, ele vai estar dando cursos, ele vai estar dando palestras, a sala dele vai estar sendo locada, né? Então, hoje a gente trouxe esse olhar também muito para dentro das nossas clínicas de saúde, né, Eduardo? Onde a gente sempre olha também para aquele espaço de interiores, onde é que o cliente pode rentabilizar? Ah, Thaís, muitas vezes os clientes chegaram para nós já dizendo, eu quero só 2 salas, porque vai ser eu e mais uma dentista que vai atender. Eu disse, não, peraí. Essa tua planta tem um potencial muito maior. Sim, tu e mais uma dentista na tua clínica, mas tu já pensou que essa tua clínica um dia ela vai ser uma marca? Daqui uns dias essa tua clínica vai ter 4, 5 profissionais e tu pode ter salas onde tu vai locar e ela não vai mais ser uma clínica odontológica, ela vai ser uma clínica de saúde integrada. Então, hoje a gente também traz esse olhar de rentabilidade para os projetos comerciais, porque hoje a gente consegue ver muito isso. Hoje as pessoas cada vez mais estão querendo se unir umas às outras para ganhar força, né? E que nem o que tu tá fazendo hoje na Casa Estil, né? A gente tá unindo profissionais para que esse produto ele tenha uma força no mercado. E hoje as marcas, elas são isso, né? Elas se unem a pessoas para criar uma força. Então, inclusive, hoje a gente tá fazendo uma clínica no momento que eu cheguei para a cliente e eu falei para ela, não, vamos fazer salas para locação. Tu vai conseguir locar. E deu ali, acho que 1 mês depois que a gente apresentou a planta para ela, né? Ela chegou para mim e disse, Thaís, essa sala já tá basicamente locada, sim, vai ter uma esteticista. Mas não é mais aquela coisa... nós tínhamos a questão do cinza, né? Faz mais cinza possível para agradar mais gente. Hoje em dia não é. O que tu fala do movimento da maioria dos arquitetos também já está olhando um pouco para isso. É verdade. Eu noto aqui nos nossos clientes, porque quando eu digo para eles, olha, vocês não esquecem que essa casa um dia vai ser vendida e tal. Alguns digam, não, essa é a última casa que a gente vai viver. Daí eu digo para ele, e se eu te disser que quando ela estiver pronta e se tu quiser vender, tu bota 300 mil no bolso? Exatamente, Que? Aí eles começam a olhar para casa como algo que pode realmente botar mais dinheiro no bolso dele do que qualquer outra coisa que colocou. E aí eles começam a olhar para casa como algo que pode rentabilizar, e eles começam a olhar para a esposa e dizer, olha, tu não te apega então. E aí eles começam a olhar para interiores, que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, de já fazer isso junto com o projeto. E eles já conseguem, já estão levando para os arquitetos a ideia de que eles querem interiores um pouco mais clean, um pouco mais cinza, não tanto do gosto deles, porque eles já entenderam que, por mais que eles não querem vender essa casa e eles gostariam de viver até a velhice ali, pode ser que amanhã depois a gente venda para botar 500 mil reais no bolso. E aí passa a ser inteligente pensar num projeto mais vendável, mais econômico, né, para quem está consumindo. Então, para quem está nos escutando e nos vendo, que está fazendo projeto para suas casas,
não esqueçam que em algum momento elas vão ser vendidas e comercializadas, ou por vocês ou pelo filho de vocês. Exatamente. E se foi feito algo pensado muito no gosto da família, a tendência disso lá na frente é não vender, é trancar, é depreciar, né? É alguém chegar ali, jogar lá embaixo o valor e até comprar, mas porque deu um bom desconto. Então, eu vejo que cada vez mais o nosso cliente aqui, por mais que ele quer entrar, morar na casa e nunca mais sair, ele tem um olhar cada vez maior para, tá, mas e se eu quiser vender? Os filhos saem de casa, né? Então, eu vejo cada vez mais os arquitetos também pensando em soluções como troca um papel de parede que já muda tudo, do que aquele móvel com a melamina amarela, por exemplo, que não tem como tu trocar, né? O móvel vai estar ali. Então, eu vejo que é uma tendência de mercado também nos profissionais em fazer projetos que, entre aspas, agradem a mais pessoas, né? Não sei se é uma visão nosso minha. inconsciente, né, Luiz, é neutro e natural, né? O nosso inconsciente, assim, a natureza, né? É onde a gente fica confortável, né? Então, quem não quer estar num lugar, né, com natureza... Eu vejo que dá para trazer cor para os projetos com a Verde, natureza, com o verde, Exato, com as folhagens, exato. que foi o que tu fez ali, né? Isso. A gente vai trabalhar com essas palhetas, com essas cores, e o que vai dar a vida mesmo é o verde. A conexão né? com o É o paisagismo, externo, a conexão externa. Então, Exato. eu estou percebendo que cada vez mais, primeiro, as incorporadoras pensar no produto já é básico, né? Bom, nesse terreno aqui, nesse bairro, quem vai morar? São famílias 3 suítes ou são jovens para faculdade? Então, já tem esse olhar no terreno, que antes às vezes não tinha, fazia 2 dormitórios, 3, e compra quem quiser comprar. Hoje já tem esse olhar também, bom, é um produto mais econômico ou é 4 suítes, né? E um andar só de pavimento. Mas então as incorporadoras não estão pensando só no produto e na persona, eles estão pensando também em fazer o decorado, para as pessoas olharem para aquilo, né? Sentirem aquilo, ver que aquilo funciona. E o decorado também já está mais voltado para algo mais clean, mais, né? que agrada mais pessoas. Por quê? Porque as pessoas já entenderam que em algum momento elas vão vender aquele imóvel, elas vão para um outro melhor. Ou né, eu já tive clientes aqui que conseguiram começar a construir patrimônio com a primeira casa. Né? A família fez a casa para venda, no fim da casa a gente vendeu a casa, sobrou um bom dinheiro, 300 e poucos mil para a família. Com aquilo a família fez uma outra casa, foram 2 ou 3 casas que a família fez. Quando via, eles viram, eles tinham, sei lá, R$1 milhão na conta em dinheiro que não se teria se não fosse fazer casa, né? Então, cada vez mais o cliente ele está se dando conta que, bom, não é a casa que a gente vai viver até ficar velho. O tempo muda, não Exato. as profissões eram diferentes, né? Hoje em dia tudo muda, é mais liquidez, né? E hoje também, nosso primeiro imóvel também é aluguel, né? Aluguel acima da inflação também, para nós é super bom, né? E eu vejo muito isso também, a viabilidade dos terrenos também, né? Às vezes eu converso com os empresários, né? E a gente está bolando também um produto para o mercado aí bem bacana, né, bem diferente, né? E daí eu estava conversando semana passada com um empresário que ele tinha um terreno que ofereceram X quantias para ele e era grana, né? E ele não aceitou. Não aceitou porque não fazia sentido no contexto da vida dele. E também ele não acreditou, né? E hoje até daí são 2 terrenos para unir para fazer o projeto. Só que através, né, Luísa, aí do potencial construtivo é o valor do terreno, né? Daí ele disse, conversa lá com meu amigo, vê o que ele tá achando também. Estou elaborando alguma coisa, comercial, 0,7 a 1,2 de rentabilidade. O que vai dar de valorização no terreno? Pô, tem um produto aí a 2.0, vai te pagar muito mais no teu terreno, né, Luiz? Isso até meio que choca, assim, a pessoa que já tinha o terreno, que também não tinha uma estratégia, né? E quando tu une isso a tudo isso que a gente está falando, a experiência do usuário final, de um produto, né, bem elaborado com estratégia, tu escolheu o terreno, né? Não passou ali na frente, né? Eu vejo muito isso também, Luiz. Passou, ofereceu o terreno, daí o terreno é conveniente, eu boto o produto lá e o produto, né, não faz sentido para aquela localização, não faz sentido para
para localização, não faz sentido interno, arquitetônico, o interiores, né? E hoje tu chegar para um cliente, vamos dar um exemplo disso que tu estava comentando, por exemplo, assim, vou dar um exemplo mais fácil de visualizar. O cliente tem um terreno ali que vale 3 milhões, né? E daí tu chegar para ele e dizer que com aquele terreno dele de 3 milhões ele consegue fazer 8 a 14. O que é isso para o cliente? Né? Tu conseguir realmente ver um produto acontecer naquele espaço que realmente vai rentabilizar uma rentabilidade real para o cliente, né? E tu vê como as coisas mudaram, né? O construtor hoje, ele depende muito também do arquiteto. Porque olha como era um bom tempo atrás, né? O construtor comprava um terreno aleatório, fazia projeto que ele queria, do jeito que ele queria, mandava o arquiteto fazer projeto e saía vendendo. O construtor hoje depende muito do corretor de imóveis para lhe trazer o terreno, o que pode fazer nesse terreno. E hoje em dia o corretor não é mais só vender um terreno, não, é o que eu posso fazer com esse terreno, porque senão tu vai estar me vendendo algo que eu nem sei o que fazer. Então hoje o corretor também tem essa expertise do que pode se fazer nesse terreno, e além do corretor ter a expertise do que deve se fazer ali, porque é o que vai vender, é o corretor que está na frente dos compradores todos os dias. Além do corretor ter essa clareza do que vai vender ali, se é 2 dormitórios, 3 dormitórios, o arquiteto tem que estar muito junto para saber, bom, para esse imóvel aqui nós temos que usar esse tipo de imóvel, esse tipo de cadeira, esse tipo de mesa. Isso nasce tudo lá atrás, antes de fazer projeto. Né? Já se avançou para o corretor. Então, hoje a gente entende que quem viabiliza mesmo o sucesso da venda, da incorporadora, é o olhar das vendas lá das imobiliárias. Né? As imobiliárias que dizem, olha, isso daqui aqui não vai vender. Isso daqui, se fizer aqui, vai vender que nem cacetinho em padaria. Mas não é só se é 2 dormitórios, 3 dormitórios, ou 1 dormitório, ou um estúdio. É o que vai ter lá dentro. E aí entra o arquiteto também. Né? Porque não é só a tipologia do produto naquele bairro, naquela rua, é o que tem lá dentro. Então, hoje o incorporador é inteligente, da parte do incorporador conversar muito com o arquiteto e corretor antes de comprar um terreno. Análise de sensibilidade, né, Luiz? Não só a viabilidade financeira, né? Eu vou pagar tanto pelo terreno, o que eu posso construir, qual é o VGV, margem, o que vai sobrar. Não só essa viabilidade econômica e financeira que ele vê lá com o corretor, porque é o corretor que sabe o que vai vender e a quanto, mas o que tem que ter lá dentro e no condomínio para vender para essa pessoa e portanto, né? Tem que ter lavanderia comunitária, tem que ter... Então hoje a gente vê muitos espaços pequenos, mas que tá tudo lá embaixo. Então o apartamento é minúsculo, tem 30 apartamentos a mais no prédio, mas eles têm uma lavanderia coletiva. Infraestrutura, né? Eles têm, né, para lavar cachorro lá embaixo todo mundo. Então o incorporador já entendeu algumas coisas, né? Que ele pode diminuir produto, ele pode deixar um pouquinho mais enxuto para ter mais produtos ali, diluir isso tudo e ter mais VGV e mais rentabilidade, mas ele tem que criar uma estrutura ali embaixo. Né? E aí vem o arquiteto e o corretor para trazer esse olhar para o incorporador. Né? O incorporador ele é muito mais dos números e da execução, né? Não só contratar, como fazer a coisa acontecer. Mas o incorporador, muitas vezes, ele não está olhando lá o que vai vender, para quem vai vender e o que tem que ter no prédio para vender. Então, é importantíssimo, cada vez mais, o incorporador trocar essa ideia com os arquitetos que pensam em produto e também corretores que sabem o que vai vender. Tem muito arquiteto que já está olhando para isso. Tem alguns arquitetos que vão fazer o que o incorporador está pedindo para fazer. Não vai, às vezes não funciona. A gente vê marcenarias aqui, né? Tem muita marcenaria que faz o que vem no projeto do arquiteto. Não quer se indispor com o arquiteto. Tem muita marcenaria que chama o arquiteto e diz, olha, isso daqui não vai funcionar. Isso daqui daqui a 2, 3 anos vai estar soltando, vai quebrar, isso daqui machuca. Né? Eu vejo mais valor nessa marcenaria que aponta uma certa falha para o arquiteto ali que ele possa corrigir, do que a marcenaria que faz do jeito que veio e daqui a 1 ano, 2, 3 vai dar problema lá. Então, cada vez mais o mercado precisa de profissionais como vocês que pensam no produto. Exatamente. E isso que tu falaste do mercado, né?
Quando eu iniciei essa minha pós, né, que foi em Master Comercial, ligado à neurociência, ela foi uma pós-graduação que foi com professores de fora, né? Então, eles traziam uma bagagem, uma experiência do que acontecia lá fora e como que era a venda desses produtos lá fora, né? Como que o usuário reagia às vendas de produtos lá fora, né? Que aqui no Brasil ainda não se via dessa maneira, né? E o que eu percebi muito, né? Cada vez mais o usuário, ele vai procurar conveniência. Cada vez mais. Praticidade. Então, o que acontece? Né? Se tu não tiver conveniência naquele edifício que tu vai morar, naquele projeto daquele terreno, o que está acontecendo naquele bairro, o que tem do lado, o que vai me atender dentro daquela área. O que eu não quero que tenha no bairro. Exato. Né? Eu não quero que tenha mercado, não quero que tenha loja, eu quero só morar em silêncio lá. Exatamente. Então, assim, hoje a gente percebe que é essa conveniência que o usuário vai buscar, né? E hoje já se tem estudos lá fora, né? Que o que realmente vai, nos próximos anos, atender o usuário vão ser projetos que vão ser basicamente uma estrutura de um shopping. Então, tu vai ter toda a comodidade e conveniência com coisas próximas de ti, porque hoje o usuário ele não quer mais atravessar a cidade, ele não quer mais se deslocar, ele não quer perder tempo. O tempo hoje está cada vez mais escasso, eu não tenho tempo para levar 30 minutos para ir até o centro e voltar para conseguir ir num médico. Então, hoje, quem conseguir olhar para isso dessa maneira globalizada e entender o que realmente é uma conveniência, porque sim, às vezes a gente fala de conveniência, mas a gente vai muito ali no início do que é uma conveniência. Mas tu ir a fundo do que realmente é uma conveniência para o usuário hoje que vai comprar um produto, essa pessoa que conseguir ver isso vai com certeza rentabilizar e vender o produto que ele está vendendo. Sabe, para mim, o que quer dizer conveniência para quem mora num prédio? É o cara descer de chinelo e o celular na mão e não sair do prédio para comprar as coisas. A Diamond tá fazendo um prédio chamado Time. O Time, quando eles lançaram apartamentos de um dormitório na planta por R$400 mil. Num primeiro momento, todo mundo se olhou e disse, R$400 mil, um dormitório na planta? Nossa, não vai vender, é muito caro. Vai olhar o que o Time tem. Só que qual é a nossa... É uma estradinha, é um trabalho de formiguinha, né? Primeiro é olhar para isso, é desenvolver projeto pensando nisso, é maturar com o arquiteto pensando nisso, é fazer com que o arquiteto aprenda a pensar nisso. Né? Tu falou aqui em neurociência, né? Que eu amo. E se a gente entrar em neurociência aqui, a gente fica até amanhã. Sim. Mas é uma estradinha, né? De fazer o arquiteto olhar para isso, de fazer o corretor olhar para isso. Né? Do corretor olhar para esses benefícios. Tu sabe que vai ter um mercadinho 24 horas dentro do prédio, que tu não pode sair e que tu entra nele e ninguém te atende. Que é onde a venda acontece através do corretor. Né? Tu sabe que ali vai ter piscina com um bar dentro da piscina. Isso tudo é conveniência. Eu tô na piscina, eu quero tomar uma água, eu não preciso sair da piscina. Se eu tô hoje em dia num prédio aqui que tem que tomar uma água, eu tenho que levar água do meu apartamento lá para baixo na piscina, porque lá nem bebedor não tem. Isso é conveniência. As pessoas não querem sair do lugar, né? Ou querem vir aqui no mercadinho 24 horas, às 3 da manhã, para comprar uma barra de chocolate e ir embora. E nem quer falar com ninguém. Porque ele tá dormindo, ele tá despenteado, ele botou um capuz na cabeça, ele só quis um chocolate. Ele não quer ser atendido por ninguém. Ele vem ali, ele compra, ele passa, ele paga e vai embora. Então, cada vez mais as pessoas estão querendo conveniência. E isso tem que estar no produto. Tem que estar na casa, tem que estar no prédio, né? Por isso que a gente bate muito forte no cliente da casa e diz, olha, vamos pensar que essa casa um dia vai ser vendida. Né? Então, não é só mais a conveniência no bairro. Você tem academias, tem padarias, tem mercado. Não, é no condomínio, no prédio, né? E ali no Time vai ter um mercadinho 24 horas dentro do prédio. Pessoas de fora nem acessam. É só para morador. E aí tu começa a perceber valor e tu diz, não, então eu vou pagar os 400 mil pelo apartamento. E todos foram vendidos, não tem mais de um dormitório. E às vezes as Mas construtoras é educar as imobiliárias e os corretores também saber vender esses benefícios. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas tudo está caminhando para isso, assim, sabe? Para que se olhe mais para a obra antes, no projeto, né?
porque depois vai ficar, e logo vai ser revendido. Uma questão importante também que tá os carros elétricos, né? Então, essa infraestrutura é a infraestrutura que impacta também bastante nos edifícios, né? E tem que ter, e tem que ter, mas não só ter. Olha como é louco, né? O incorporador, ele tem que ter uma usina lá e os carregadores de carro elétrico, e ao mesmo tempo ele tem que educar e elevar o nível de consciência das pessoas que aquele prédio não é uma bomba relógio. Porque quem vai para a China vê, às vezes, carro pegando fogo, e assim, é bateria de lítio, aquilo ali fica pegando o dia inteiro fogo, né? E aí tem gente que pensa, bom, então eu não vou morar num prédio que tem carregador para carro elétrico, porque lá dentro vai ter um monte de bombinha lá embaixo no estacionamento. Mas daí tem tem que falar até sobre isso. Mas daí, né, Luiz, o que acontece, né, Luiz? Né? Daí tem o gerenciamento de risco também em edifícios, né? Então, fazendo gerenciamento de risco, tu vai se preparar para qualquer situação, né? Não, se for pensar assim, a gente não vai mais para shopping, porque todo shopping tem carregador de carro elétrico lá, e a tendência é isso acontecer em todos os prédios. Mas daí tem que trabalhar a cultura e o conhecimento do usuário. Dizer, olha, não te preocupa, esse prédio aqui não vai explodir porque tem carregadores de carro elétrico lá embaixo. Né? Então, legislação também está sempre trocando bombeiros, né? Então, é um cálculo exponencial, né? Mas a gente que adora isso, né, Luiz? A gente gosta de um desafio, senão fazia o que todo mundo... Mas é isso. Se fosse fácil, né? Todo mundo faria. Realmente, a gente gosta do desafio, né? E se desafiar, então, por isso que a gente tem que ter um ecossistema bem de pessoas que a gente confia, né? Isso que a gente busca, né? As primeiras pessoas profissionais que foram indicações que a gente tem até hoje, desde o nosso início, né? De profissionais, assim, que a gente consegue dar um andamento e eles nos conhecem. Então, a gente pede as coisas para eles, é muito, muito intuitivo, né? Então, porque os desafios são muito grandes, né? São muito grandes. A gente sempre se renova, todos os anos a gente faz uma especialização, né? Sempre buscar algo diferente. Tem que estar, eu costumo dizer que não gosto de beber água suja, né? Então, se eu tô vendo todo mundo ir lá, eu já vou procurar uma outra vertente. Eu acho que isso é fundamental e a gente faz isso E às vezes o mercado vai muito para um lado, tu tem que ir para o outro. O efeito manada, né? Tu tem que fazer... Dá dor de barriga, às vezes. Não, é desafiador, mas sabe, Luiz, que eu sinto que se não me desafia... para mim já é uma zona de desconforto. Se tá muito assim calmo, se não desafia, porque a gente quer crescer. Tem que criar o caos, né? Eu crio o caos, daí depois eu resolvo, daí eu crio o caos de novo. Eu vi um podcast sobre liderança, né? E o líder, ele cria crises. Né? Pra ver quem segura, quem não segura, quem fica, quem cai. Em determinado momento ali eu cheguei ali, tava assim, daí eu disse, não, mas tem que ser resolvido agora. Olha quantas pessoas tem numa construtora, quantas pessoas tem dependendo daquela especificação, também da equipe também que a gente tem, né? Digamos, a roda tem que girar. Eu digo, olha, se a gente ficar parado aqui, todo mundo tá perdendo dinheiro, né? Então tá. Bom, a gente tá mais de hora aqui, a gente poderia ficar a tarde inteira conversando. Eu gosto de fazer um episódio de uma hora e pouco, que é o jeito que eu gosto de consumir. Fica o convite para construtoras, incorporadoras, clientes, e eu vejo até mesmo arquitetos que conseguem trabalhar junto com vocês, né? Essa parte de compatibilização, essa parte de pensar no interiores. Tem alguns arquitetos que não fazem interiores, né? Então fica esse convite para quem está nos vendo, que se tiver curiosidade, aonde que o pessoal encontra a Ecoarquitetura? Pode nos encontrar ali no Instagram, né? Que é @ecoarquitetura.ea. E os nossos perfis pessoais também, que a gente também compartilha também um pouco, né, de trabalho, um pouco de vida, um pouco de família, hobbies que a gente também gosta, profissionais, porque a gente sabe que isso também conecta e é importante, né, a gente saber, né, o dividir e separar as coisas, os momentos, né. Mandar um abraço pra nossa galera lá do Jiu-Jitsu, lá, né. Do Gil. Nossa arte marcial, né, que também é muito legal, né, Luiz? A gente vê, né, os valores, tudo, e é uma galera muito bacana, né, que a gente compartilha a nossa vida, ali não tem zona de conforto, só desconforto. Sim. Então tá, bom, seguem o pessoal lá, procura o pessoal,
A Engemori nas nossas redes sociais, construtora Engemori, Engemori Engenharia, engemori.com.br, tem site, tem Instagram, tem todo mundo ali. Nos sigam, acompanham, assiste, encaminha, compartilha. Muito obrigado. Né? Quanto mais a gente encaminhar, compartilhar e curtir, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo e conseguem conhecer essa turma da Ecoarquitetura. Obrigado por terem vindo. Luiz. E é isso daí.